Uma decisão do STF divulgada agora há pouco atinge o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. O que já se sabe sobre essa decisão? Uma decisão de agora há pouco, Tiago. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou um segundo recurso da defesa de Collor e manteve a prisão do ex-presidente e pediu, na verdade, manteve a condenação e pediu a prisão imediata do ex-presidente. Lembrando, Collor ele foi condenado numa ação penal aqui no STF a 8 anos e 10 meses de prisão em regime inicialmente fechado por participação no esquema de lavagem de dinheiro de corrupção na BR Distribuidora. Moraes pediu também nesse mesmo despacho de hoje, Tiago, ao presidente do STF que anuncia ali uma sessão virtual para que o Supremo possa referendar essa decisão de prisão do ex-presidente. O ministro Barroso, então, marcou essa sessão para amanhã, sexta-feira, uma sessão que vai começar às 11 horas da manhã e vai terminar à meia-noite de amanhã. Na ação penal, ficou comprovado que Collor, com a ajuda de dois empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamaschi, receberam ali 20 milhões de reais, isso na Operação Lava Jato, na época, para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora, a UTC Engenharia, para construção de bases de distribuição de combustíveis. E aí, segundo ali o que ficou comprovado nessa ação penal, essa vantagem foi dada em troca de apoio político pela indicação à manutenção de diretores da estatal. Então, agora, uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que agora vai ser avaliada pelo restante dos ministros do STF numa sessão virtual que vai acontecer durante o dia de amanhã. Tiago. Estaremos acompanhando, então, a informação que acaba de chegar, Jovem Pan informa. Bom trabalho, Janaína. Mais um giro com os nossos comentaristas. Dora Kramer, o seu livro sobre Fernando Collor de Mello precisa ser atualizado, né? Aliás, mais atualizações à vista por aí. Você, como uma jornalista que cobriu muito o governo dele e esmiuçou o governo, a corrupção, o que sente quando vem essa informação de que ele pode voltar a ser preso? Olha, o que a gente vê é que antes tarde do que nunca, né? Porque o Collor, ele teve uma oportunidade de se redimir, porque ele conseguiu escapar, ele foi cassado, sofreu o processo de impeachment, perdeu os direitos políticos, mas ele foi absolvido anos depois pelo Supremo Tribunal Federal por falta de provas de que ele tivesse ligação com o esquema de Paulo César Farias, que foi condenado, foi preso, fugiu, foi preso e depois foi assassinado lá em Alagoas. E aí o Collor poderia ter ficado da deles, escapou, mas não, volta como diz o outro, a cena do crime, e aí é condenado por corrupção na BR Distribuidora, aí numa ação direta dele, não era mais um envolvimento com o esquema do Paulo César, que ele sempre poderia dizer que foi o outro que fez. Mas aí a gente vê ele impetrou recursos que não foram aceitos, e se não foram aceitos os recursos, naturalmente é de se supor que o Pleno do Supremo vá referendar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Kobayashi, do lado jurídico, o ministro Alexandre de Moraes quer que ele seja preso imediatamente, mesmo com a decisão posterior do colegiado, né, do Supremo Tribunal Federal. E o que acontece? Ele fica preso muito tempo, pode ser solto logo? O que depende? Quais as ações que podem ainda ser colocadas para a justiça? Olha, Tiago, essa prisão que determina o ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente Fernando Collor não é uma prisão preventiva. É uma prisão cumprimento de pena, cumprimento da condenação há cerca de 8 anos que ele recebeu do próprio Supremo Tribunal Federal. A regra, que há algum tempo já se consolidou no Supremo Tribunal Federal, é de que só cabe prisão de cumprimento de pena após o trânsito em julgado. Significa o fim de todos os recursos, o decurso de prazo de uma decisão condenatória sem nenhum tipo de recurso. Neste caso em específico, há uma peculiaridade. Por quê? Porque o ministro, quando determina a prisão do Fernando Collor, já está justamente apreciando um recurso. Ele diz o seguinte:
Este recurso que vocês estão apresentando é um recurso meramente protelatório. Significa, vocês só querem empurrar com a barriga com esse recurso, porque embargo de declaração ou é para omissão, ou é para contradição, ou é para ambiguidade, ou obscuridade, e não há nada disso nas decisões contra as quais vocês recorrem. Então, eu nem conheço esse recurso e já mando certificar a partir de agora o trânsito em julgado. E com esse trânsito em julgado, determino, portanto, o cumprimento de pena imediato do Fernando Collor de Mello e manda essa decisão para o plenário, uma sessão extraordinária, para que os outros pares, os outros ministros, referendem, concordem com essa decisão. Então tem essa peculiaridade de nem conhecer o recurso que foi interposto. Isso aí vai dar uma discussão jurídica interessante nesta sessão extraordinária que foi convocada pelo Supremo Tribunal Federal. E para fechar, veja só que interessante. Esta ação penal contra o Fernando Collor é um desdobramento do que era a Operação Lava Jato. Ou seja, depois de 10 anos de Operação Lava Jato, veja só quem será o preso pelo que sobrou da Operação Lava Jato: o ex-presidente Fernando Collor de Mello.